Então, dando agora continuidade na nossa programação, Paulo Abreu já está aqui conectado com a gente. Vou só fazer uma apresentação rápida para a gente já poder começar. O Paulo ele vai falar na palestra dele sobre por que é importante o diagnóstico diferencial da depressão e a avaliação funcional do comportamento durante a pandemia. O Paulo Abreu é psicólogo clínico e doutor em psicologia experimental pela USP, Behavior Activation Trainer, coordenador do Instituto de Análise do Comportamento de Curitiba, autor do livro Ativação Comportamental na Depressão e autor de capítulos, artigos nacionais e internacionais sobre depressão, terapias comportamentais contextuais e análise do comportamento. Bom dia, Paulo. Seja muito bem-vindo. Obrigada por estar aqui conosco e fique à vontade. Obrigado, muitíssimo obrigado pelo convite. Esse evento aí tá um brinco, né, de tão precioso que tá. Obrigado pelo Kenji, né, pelo Hernando, pelo Felipe, que me estenderam o convite. Eu não sei o nome de toda a comissão organizadora, mas se sintam também agradecidos pelo convite. E vamos conversar aí, temos um tempo aí curto para falar um pouco. Eu vou me fazer um pouco falar de coisas que usualmente não são faladas na análise de comportamento clínica, né? Ou se são faladas, são para ser faladas, infelizmente, né? De uma forma, às vezes, por vezes até um pouco pejorativa. Mas eu vou tentar sensibilizá-los até o final da minha fala aqui de que é muito importante que a gente faça o diagnóstico também em sintonia com a nossa avaliação funcional do comportamento, tá? Deixa eu projetar minha telinha. Por que é importante o diagnóstico diferencial da depressão e a avaliação funcional do comportamento durante a pandemia? Eu creio que a avaliação funcional do comportamento, ninguém discordaria isso. Nenhum terapeuta comportamental que se diga sério discordaria da importância da avaliação funcional do comportamento. Talvez a parte que seja aqui um pouco mais crítica aqui, né, mais difícil de digerir para terapeutas comportamentais, seja essa parte do diagnóstico diferencial. Eu espero mostrar para vocês implicações clínicas de se fazer um diagnóstico diferencial associado à nossa avaliação funcional. Tá? Implicações clínicas que eu digo do fracasso ou do sucesso da intervenção que a gente vai estar colocando, entendendo que a Covid hoje, né, é um contexto. Para o ano de 2020, a gente tinha uma projeção da Organização Mundial de Saúde de que a depressão seria, né, a morbidade com o maior número de anos perdidos por incapacidade mais prevalente no globo. Só que quando se fez lá atrás, muitos anos atrás, essa previsão para o ano 2020, a gente não sabia que no ano 2020 teria uma pandemia. Tá? Que, de certa forma, tornou a incidência da depressão exponencial. Ou seja, eles erraram a previsão que fizeram lá atrás, tá? Erraram em função de algo que talvez poucos profissionais estivessem suficientemente sensibilizados para estar tentando alertar o resto da população, que é o perigo de uma pandemia tal qual hoje a gente está vivenciando, né, com toda a gravidade aí, todas as incapacidades de relacionamentos sociais que a gente está passando aí. Então, a ideia é falar sobre isso, tá? Tudo que eu vou falar aqui, basicamente, tá no nosso manual de ativação comportamental, esse livro aqui, Ativação Comportamental na Depressão, que eu escrevi juntamente com a Juliana Abreu, e que traz um capítulo específico para falar da COVID, de como que a gente aplica ativação comportamental na COVID, a nossa ativação comportamental, tá? Entendendo que coexistem mais de uma proposta de ativação comportamental. Essa foi uma solicitação que a editora Manolio nos fez quando do lançamento do livro, que para nós foi uma surpresa, porque foi bem quando começou a pandemia. O livro já estava na boca do forno, ele estava diagramado, estava pronto para ser rodado e nos solicitaram esse capítulo aí. Uma visão, de certa forma, de vanguarda, né? Para nós foi ótimo, né? Porque a gente já se antecipou um monte de coisa que viria a acontecer, que de fato está acontecendo. Naquele momento histórico, tá? Vamos pegar lá março do começo desse ano, como se fosse muito tempo atrás, né? Meses se tornaram anos agora, né? Durante 2020, essa que é a verdade. A gente ainda estava circunscrito aos dados da China, tá? Que foi o primeiro grande polo que gerou os primeiros dados aí de saúde mental com relação à Covid.
É claro que muita coisa mudou e a Covid, infelizmente, né, virou uma pandemia e bastante democrática, né? Foi para tudo quanto é povo, rico, pobre, tudo quanto é país. E hoje a gente tem um quadro de pesquisa muito diferente, né? Mas as coisas que foram faladas ali nos momentos iniciais da pandemia na China não diferem muito do que está sendo falado agora. Convido vocês a conhecer, né, o nosso site aí nossa divisão de ativação comportamental aqui do Instituto de Análise e Comportamento de Curitiba, nesse balatinoamerica.com. Então vale a pena vocês depois darem um clique lá para conhecerem um pouco. Lá tem toda a estrutura aí da nossa ativação comportamental, cursos, congressos que a gente participa, material para leigo, enfim. Bom, primeiro de tudo, a gente parte do princípio de que fazer ativação comportamental é fazer ativação comportamental via telepsicologia. Tá? Não há outra possibilidade de ativação comportamental tal qual se conhece desse sistema de psicoterapia. Tá, por quê? Porque requer um terapeuta que vai fazer análise funcional do comportamento, tá? E se requer um terapeuta para fazer análise e resolução de problemas que envolvem controle aversivo. Não haveria como o cliente fazer por si só. E é claro, quando a gente faz uma ativação comportamental, a psicoterapia de ativação comportamental via telepsicologia, ou seja, via alguma tecnologia que faça a interface minha com o cliente, em função de que o terapeuta é potencial veículo de contaminação para o cliente, caso fosse atender presencialmente, e vice-versa, claro. A gente tem um lado bom que a tecnologia nos possibilitou conduzir a psicoterapia dessa forma, mas é claro, tem os limitantes, né? Tem os limitantes, não há como a gente negar isso. Uma modalidade presencial sempre vai ser melhor, né, do que, via de regra, as possibilidades de ação que o terapeuta encontra via telepsicologia. Talvez, no trato com clientes depressivos, eu vou elencar só 2 grandes problemas aqui, tá? É claro que existem números, né, de você fazer telepsicologia versus a terapia presencial, versus ativação comportamental presencial. Então, por exemplo, aquele compromisso semanal que o cliente depressivo usualmente tem na modalidade presencial de psicoterapia, se perde. Tá? Isso envolve uma série de pequenos enfrentamentos que quem está em depressão, por exemplo, de moderada a severa, eles são valiosíssimos. Tá? Então, o cliente tem na sua agenda, né, toda semana lá, quarta-feira, às 3 horas da tarde, ele tem que estar no consultório do Paulo para fazer a psicoterapia. Ele vai ter que se organizar, ele vai ter que sair de casa, ele vai ter que interagir com o porteiro, ele vai ter que dirigir, ele vai ter que interagir com as pessoas no elevador, talvez, ele vai ter que, enfim, com a secretária, ele vai interagir com uma série de pessoas, e isso por si só é um enfrentamento. Para além da organização, e a pessoa tem que sair daquele estágio de letargia, e se colocar em pequenos enfrentamentos, tá, do dia a dia, que são inerentes às situações do cotidiano, apenas para conseguir estar lá na terapia semanalmente, naquele dia e horário habitual, né, combinado. E a gente se perde isso. Na modalidade online, o cliente não precisa sair do seu quarto. Tá, então a gente perde um pouco esse pequeno enfrentamento aí, né, que para nós terapeutas é muito valioso no trato com clientes depressivos. Outra coisa que a gente perde, tá, é que a interação com todos esses personagens, né, com todas as pessoas no caminho, né, da psicoterapia, e mesmo diretamente com o psicoterapeuta, ela é muito mais rica presencialmente, é claro, as que podem acontecer presencialmente. Na videoconferência a gente tem acesso a essa parte aqui, né? Ok, o tronco para a cabeça. Tem um colega, aluno nosso, colega psiquiatra, eu estava com ele agora. Ele disse que ele não gosta de atender por videoconferência porque ele gosta de ver o tremer dos pés. Claro que ele fala de uma forma para dar risada, né? Mas a ideia é que eu não tenho acesso ao mundo de sinais, né, corporais que eu teria presencialmente. Tá? Isso diz respeito à comunicação que vai se ter por computador, que sempre vai ser diferente da comunicação que vai ter presencialmente. Isso a gente não tem muito o que discutir.
sempre vai ser mais rica. Então a gente perde um pouco disso aí, tá? Hiperativação comportamental, isso é muito precioso, porque você lidar com clientes mais reservados, clientes depressivos que estão mais na dele, mais lacônicos, mais monossilábicos, às vezes sem nenhuma esperança para estar falando ali em sessão, tão pouco descrever o que aconteceu ao longo da semana, se torna um desafio muito grande, né? Você fazer isso via computador, interface de computador. Por quê? Porque, de certa forma, deixa o cliente um pouco mais preservado, um pouco mais protegido dessa interação, que talvez ele se visse um pouco mais instigado a ter uma modalidade presencial na interação com o terapeuta. São desafios contornáveis? Sim, em certa medida a gente consegue contornar um pouco, né? Porém, não plenamente contornáveis na modalidade em telepsicologia. Com isso eu não estou depondo contra a telepsicologia, tá? Porque o fato de a gente estar podendo atender durante uma pandemia já é uma coisa muito boa, né? A contaminação é algo sério. Apenas sensibilizando que são coisas distintas, são coisas diferentes, a gente tem que pensar essas limitações para justamente pensar em possíveis soluções, ao menos em alguma medida, em que a gente possa melhorar a qualidade da telepsicologia que é aplicada. Então, a modalidade da terapia remota, né? Aqui eu coloco a terapia comportamental, não estou circunscrito só à ativação comportamental e IAC agora, estou falando de terapia comportamental via telepsicologia de uma forma abrangente. É claro que elas vão se justificar frente a populações que residem em locais distantes, né, ou sem acesso aos serviços de saúde, cidades do interior, por exemplo, não em situações de pandemia, situações corriqueiras, normais. Ou com populações vulneráveis em momentos emergenciais de crise, como nas pandemias e nos desastres naturais, como está sendo agora, tá? Segundo o Conselho Federal, a gente tem obrigatoriedade de estar presencialmente caso seja um desastre natural, por exemplo. Tá? Daí seria um impeditivo para fazer atendimento via videoconferência. Porém, numa situação de pandemia, não tem como ser diferente. O próprio Conselho Federal vai bater o martelo e vai falar, olha, preferencialmente vamos fazer atendimentos via terapia online. Se chama terapia online, né? No mundo se chama de telepsicologia, tá? Aqui no Brasil a gente se convencionou chamar terapia online, de videoconferência. Eu gosto mais do termo telepsicologia. Telepsicologia ela não é circunscrita só à psicologia clínica, tá? Eu dar uma aula de psicologia para alunos terapeutas também é telepsicologia. Porém, o que eu estou falando aqui é a telepsicologia clínica, né? Covid. Então, é uma doença, né, causada por uma síndrome respiratória aguda, coronavírus 2, tá? O SARS-CoV-2. E como vocês todos já sabem, transmitida através do contato pessoal entre pessoas. Percebam que a maior parte das referências, tá, que eu vou estar citando aqui ao longo da minha conferência hoje, vão ser referências com os nomes chineses, de autores chineses. Por quê? Por um motivo muito simples. O lá que começou a produzir os primeiros dados, né, por conta de Wuhan, né, o primeiro polo aí, agora Pequim também está tendo bastante problema com o Covid, e o mundo, né, essa que é a verdade. Mas, naquele momento do lançamento do livro, né, fazendo esse resgate histórico, eu ainda estava circunscrito ao que se tinha de literatura até então. Então, assim, o que eu gostaria de falar aqui, pontuar um pouco na minha apresentação? Os objetivos da minha apresentação são fazer uma caracterização de atendimento de clientes não infectados, tá? Isso é importante. Por quê? Porque a gente está falando agora de clientes não infectados. Perceba, a Covid-19 tem sido, a gente tem enfatizado muito as pessoas que foram contaminadas e estão em risco de vida, sobretudo os casos mais graves. Porém, se tratando de saúde mental, pessoas que não foram contaminadas, muitas vezes, ou ao menos não sabem que foram contaminadas, como nos casos assintomáticos, essas pessoas podem estar em um sofrimento intenso. Tá? E desenvolver problemas de comportamento ou transtornos mentais. E o objetivo é apresentar alguns entendimentos úteis para vocês aqui, né, que estão envolvidos na assistência dessa população, sobretudo os que estão fazendo quarentena, que é uma minoria, claro. Não gostaria de falar isso claro com tanta naturalidade, mas infelizmente aqui no Brasil, mesmo profissionais de saúde, muitas vezes não são controlados por regras científicas, né?
que é uma pena. A gente deveria dar o modelo aí, estamos no front, né? E a ideia é fique em casa. Se você puder ficar em casa, vá ficar em casa. Entendendo que as pessoas que não podem ficar em casa estão mais protegidas se aquele que pode ficar em casa não está saindo na rua. Ok? Menos um potencial aí catalisador de nova contaminação. Essa que é a verdade, tá? Então a gente tem que pegar isso com muita seriedade. Eu falo, olha, minha cidade é Curitiba, se eu sair aqui agora no meu bairro, muitas pessoas não estão usando máscara. Se eu sair num dia de semana, tem a rua comercial aqui logo acima do meu prédio vai estar cheia da mesma forma, parece que nunca teve pandemia em momento algum. Tá? Então, infelizmente, a coisa está assim. Vamos falar de saúde mental na Covid, que é aqui, para isso que a gente está reunido aqui, tá? Então é um problema global de saúde que atinge diretamente infectados, mas também não infectados. É isso que eu queria resgatar aqui com vocês, tá? Que a gente está falando não diretamente de pessoas que foram infectadas, mas por aquelas pessoas que estão em sofrimento, porque mudaram as relações. Por mais negligente que possa ser a pessoa, o cara não usa máscara, ele está nem aí para a Covid, mas a vida dele está afetada também. Ele está na rua, o mundo não é mais o mesmo. As pessoas não estão mais realizando as mesmas coisas pelas limitações, algumas impostas por governo e outra por força de um colega, um familiar ou outro, que já não está mais indo ver essas pessoas em função de receio de ser contaminado. Então vai mudar as relações. As pessoas vão ser afetadas direto ou indiretamente, estando em quarentena ou não estando em quarentena. Via de regra, durante a epidemia, o primeiro esforço da ciência e recursos, diga-se de passagem, né? Esforço, energia e recursos financeiros são direcionados para entender, investigar melhor quais são os mecanismos fisiopatológicos daquela doença, com o objetivo claro de, num curto espaço de tempo, conseguir desenvolver remédios e, por que não, vacinas para os agentes patogênicos, essa que é a verdade. Só que, é claro, é muito coerente isso do ponto de vista da sobrevivência da nossa espécie, tá? E dos recursos que são disponíveis, porém, é complicado porque muitas vezes, né, os esforços eles não são diretamente voltados para nós, profissionais de saúde. Então, por exemplo, na China, foram poucas as pesquisas nessa primeira geração aí, de pesquisas que aplicaram instrumentos de medidas de saúde mental. Tá, que para nós é complicado, porque assim, parece que o problema da Covid, a gente só está falando de problemas diretamente causados no organismo, e não dos efeitos de toda a mudança dessas relações, sobretudo sociais, que tem sobre a saúde psicológica da pessoa. Então, assim, todos esses esforços de estudo, e só se fala em pesquisa de vacina hoje, são voltados apenas para mecanismos fisiopatológicos, infelizmente. E o que a gente tem de dados aqui, tá? A gente teve ensinamentos valiosos com outras pandemias, né? Então, assim, a pandemia, ela tem um prazo para terminar. Entenda um prazo não enquanto a finalização do problema, mas enquanto diminuir expressivamente a frequência, o impacto que a pandemia tem, a ponto das pessoas poderem voltar a conviver, poderem voltar a fazer as coisas que faziam antes. Então, a gente tem algum dado, tá? Por exemplo, o TUT de 2017, ele vai estar falando das experiências com outras pandemias, o efeito sobre a saúde mental que perdurou durante muito mais tempo após ter passado o grande foco, o grande problema dessas outras pandemias, como o HIV, o Ebola, o Zika e o H1N1. Tá? É claro que no nosso contexto brasileiro, alguns foram mais proeminentes, né, como HIV e Zika, Ebola foi mais na África, ok? Tá? Mas a ideia é que passaram essas pandemias no sentido daquele impacto de epicentro de terremoto, porém os efeitos, eles perduram, tá? As relações ainda com relação à forma que as pessoas, uma coisa muito presente, lidam com HIV positivo hoje, a gente vê que continua da mesma forma dos anos 80 praticamente,
preconceito, dificuldade dessas pessoas se colocarem no mercado, serem valorizadas. Ok? Em tudo que alguém merece ser valorizado nessa vida. Essa que é a verdade, tá? E é claro, aí eu estou falando de problemas sociais adicionais que vão para muito além do problema do HIV em si, do problema de saúde, que são as relações, a pessoa não conseguir trabalhar, a pessoa ter dificuldade de convivência social. Isso traz uma diminuição de taxa de respostas contingente e reforçamento positivo. Isso leva pessoas a desenvolver depressão. Para além de ter que lidar com as dificuldades da doença, como tomar coquetel com antivirais, em que a pessoa vira do avesso e que isso não traz muita qualidade de vida, ainda que traga sobrevida. É isso que as pessoas têm que saber, as coisas continuam aí. Então, sempre nos chamou a atenção o fato de que, nesse primeiro momento, todas as forças de pesquisa voltadas para a saúde de uma forma mais ampla, porém, nada tão específico de saúde mental. Agora, mudou bastante o cenário, mas ainda, é claro, nunca vai ser o protagonista. Vocês não ouvem notícias semanais falando de saúde mental na Covid. E, curiosamente, até o presente momento, as únicas medidas disponíveis de enfrentamento da Covid são a quarentena e o isolamento social. Medidas, essencialmente, comportamentais. Tá? É a única forma efetiva de enfrentamento. Aqui no Brasil, as duas são muito difíceis de serem atingidas, né? E a gente fez live pra caramba durante esse tempo, né? Todos vocês aí que estão me assistindo fizeram live, tentaram sensibilizar as pessoas, mas não teve jeito. O povo está saindo para a rua, o povo está nem aí, o povo está nas praias, está nas praças. Não somos uma cultura gerida por políticas públicas orientadas cientificamente, infelizmente. E, é claro, o reflexo último vai ser no cidadão, e quanto mais pobre o cidadão, mais refém vai ficar dessa situação ainda. Essa pesquisa eu gosto, tá? Que ela já traz alguns dados, tá? Os efeitos, as respostas psicológicas imediatas associadas e os fatores associados durante os estágios iniciais da Covid-19 entre a população geral da China. População geral, ou seja, não estou pegando só pessoas infectadas, tá? O que a gente observa, tá? Então, esse grupo de autores aqui, então, eles estudaram os problemas psicológicos em uma população chinesa ainda nos estágios iniciais da pandemia da Covid-19. E o que foi encontrado? Efeitos psicológicos imediatos, como aumento de sintomas de ansiedade, depressão, percepção de estresse. Outros estudos mostram um aumento de insônia, que é um critério diagnóstico do transtorno depressivo maior. E olha que curioso. Dos 1.210 participantes respondentes da amostra, 16,5 apresentou sintomas depressivos de moderado a severo. De moderado a severo, gente, tá? Não estou falando de depressão leve. Estou falando de BDI 20 para cima. 28,8 sintomas de ansiedade de moderada a severa e 8,1 de estresse de moderada a severa. Tá? Claro, entendo que é uma pesquisa que não é centrada em análise de comportamento. É algo mais geral de saúde mental como um todo. 3/4 relataram preocupação significativa com familiares acometidos pela Covid-19. Como não haveria de ser diferente? A gente fica preocupado com os nossos, né, com as pessoas que não são queridos, os nossos clientes também. Isso traz preocupação adicional, e para as pessoas que infelizmente tiveram infortúnio de perder algum ente querido, né, próximo, o grau de sofrimento e desorganização dessas famílias afetadas, né, pelo óbito é muito maior. Então, é claro, é de se esperar que o efeito de ser desencadeador de novo episódio depressivo maior ou um episódio original, tá, é enorme. Temos contextos aí com controle aversivo, incontrolabilidade, por exemplo, muito grande. O que as consequências da quarentena? Vamos pegar a quarentena, tá? Eu entendo que nem todo mundo vai estar em quarentena, obviamente, mas como eu falei para vocês, mesmo aqueles que não estão em quarentena são, de certa forma, afetados indiretamente pela questão da Covid. Basicamente, eu vou enumerar algumas consequências de todas essas mudanças. Então, provocam a desorganização da economia e das finanças familiares. Muitas pessoas perderam emprego, muitos empresários fecharam empresas também.
tá? Restaurantes, por exemplo, aqui na minha cidade fechou, muitos restaurantes fecharam. Os que não conseguiram fazer delivery, né, ou se adequar às novas tecnologias. E você ficar desempregado ou não ter para onde vender o seu peixe é uma coisa... a miséria traz uma série de outros estressores, com dificuldade de acesso a serviços, insumos. Afastamento social de familiares e amigos. Tá? Então, esse afastamento ele existe. É verdade que um amigo ou outro é mais lambão, tá nem aí para hora do Brasil, vai se encontrar contigo, mas as pessoas estão reticentes quanto a esse tipo de encontro próximo. Aqui eu estou colocando um afastamento social, mas entenda que a proximidade social de pessoas que estão convivendo sob quarentena debaixo do mesmo teto, ela também leva as pessoas a perder privacidade, por exemplo, e não chama tanta atenção o fato dos casais estarem fechando o pau debaixo do mesmo teto, os que estão trancafiados aí. Tá, aumentou o número de episódios de violência doméstica comparativamente a fases antes da pandemia. E não necessariamente chegando nesse nível de violência, é claro, mas os filhos sem aula, né? Os filhos, quem tem filho pequeno sabe como que é, ter que acompanhar as aulas via os que estão tendo videoaula, né? É diferente, muitos nunca fizeram isso com a criança às vezes tem dificuldade, as crianças se colocam mais rebeldes, os pais brigam, isso é um estressor adicional, às vezes o casal briga em função dele ou dela estar lidando com a criança de uma forma mais frouxa, menos severa, e vice-versa. Então, isso vão trazendo, de certa forma, conflitos que acontecem pela proximidade social também. E a gente tem que falar aqui também, não é só o afastamento social que traz sofrimento, às vezes a proximidade, falta de intimidade, falta de lidar com esse novo, como você tem que conviver com seu filho 24 horas, para as pessoas às vezes pode ser, como se isso por si só, né, deveria ser uma coisa bizarra e não um privilégio, né? Mas sim, traz dificuldades, né? Traz grandes dificuldades e traz estressores, portanto. Preocupação com familiares contaminados, muitos pertencentes aos grupos de risco. Insegurança advinda do bombardeio de notícias catastróficas. Não que as notícias estejam inventando fatos. Estou falando notícias sérias, tá? Mas tem as fake news da vida aí para piorar mais ainda. As fake news, via de regra, são um desserviço para nós, profissionais de saúde, né? Para não dizer um terror, né? Fake news com relação à Covid é uma porcaria para nós profissionais de saúde, que tudo aquilo que a gente sofre, muitas vezes perdemos a vida para defender, um fake news vai lá e tem um efeito de destruir tudo isso aí. Somente para citar algumas das consequências dessa mudança de contexto de vida das pessoas agora sob pandemia, sobretudo os que estão em quarentena. Bom, vamos resgatar aqui os critérios diagnósticos do transtorno depressivo maior, que é sobre o qual a ativação comportamental se debruçou, não somente, mas é a matéria-prima preponderante, né? Foi o transtorno mais estudado dentro da ativação comportamental. Então, eu vou falar rapidamente para vocês, eu sei muito bem que vocês dominam esses critérios diagnósticos do transtorno depressivo maior, porém, a ideia é já trazer alguma leitura contextual para vocês entenderem desde um ponto de vista de uma análise de contingências, o que muda e como que a gente vê a coisa acontecendo, tá? Pelo que as coisas que a gente está vendo aqui na clínica. Agora, a clínica minha é isso aqui que vocês estão vendo aqui, tá? Sejam bem-vindos à minha clínica. Quem não conhece o IAC virou isso aqui, no Instituto. Tempos modernos, né? Então, basicamente, 5 dentre os 9 critérios diagnósticos aqui são necessários para eu fazer o diagnóstico do transtorno depressivo maior. Existe alguma possibilidade de combinação, tá? 5 dentre 9, é possível fazer uma recombinação que vai dar uma diversidade de problemas de comportamento de cliente para cliente. Tá? Então, o próprio DSM-5 já permite isso. Basicamente, esses 9 pontos aqui, que são pelo DSM chamado de sintomas, eles estão em 2 grandes pilares, tá? O humor deprimido, que é um marcador psicológico marcante dos transtornos de humor, e a perda do interesse ou prazer, que seria a anedonia.
Tá? Basicamente isso seria o carimbo aqui dos transtornos de humor. Tá? Os transtornos depressivos modernamente falando. Vamos caminhar por cada um e eu vou fazendo uma análise contextual aqui. A gente puxa, a gente parte do critério diagnóstico, a gente traz para uma leitura contextualmente aqui aplicada. Humor deprimido na maioria dos dias, quase todos os dias, por observação subjetiva ou realizada por terceiros. Esse humor deprimido é a característica da diminuição da taxa de respostas contingentes ao reforçamento positivo. Isso leva as pessoas a vivenciarem o que a gente chama de sentimentos de disforia, que é o conjunto de sentimentos característicos de transtorno depressivo. Pode ser desde uma tristeza, associados com uma irritação, às vezes uma ansiedade. Tem um termo cunhado pela psiquiatria, sentimento de disforia, para fazer contraposição aos sentimentos de euforia característicos dos transtornos bipolares, né, dos quadros de hipomania ou mania. E esse humor deprimido, ele é observado tanto pela pessoa mesma, como por terceiros. É verdade que, a depender de quem é essa pessoa, muitas vezes ela não aprendeu a tatear eventos privados como sentimentos. Tá? A depender da cultura, né, do nível em que a comunidade verbal reforçou tatos de sentimentos de tristeza nessa pessoa, essa pessoa pode ter aprendido a tatear, ou seja, o que eu estou sentindo, toda essa sorte de coisas que eu estou sentindo aqui, que eu estou chamando de tristeza, eu identificar as sensações interoceptivas e aprender a nomeá-la, aprender a descrevê-la, diz respeito a ter tido um histórico de reforçamento social para esse estado de coisas, você aprender a descrever. Então é comum muitas vezes, né, clientes homens, por exemplo, que, sobretudo de áreas rurais, bastante comum, não relatarem para vocês tristeza. Eles vão relatar mais queixas somáticas, ok? Dores no corpo, por exemplo, tá? E falta de vontade de fazer as coisas, que seria mais acentuada a diminuição ao prazer e interesse em quase todas as coisas. Anedonia. É muito comum. Onde antes eu trabalhava, agora não tenho vontade de acordar e trabalhar, não sei o que está acontecendo comigo. Sei que algo não está legal e procuro um médico, que o médico vai encaminhar para o psicólogo. Ou por terceiros, mas lembre que esses terceiros, muitas vezes, são as pessoas que não reforçaram o cliente de vocês a tatear eventos privados. Então, às vezes, esses terceiros também não são suficientemente habilidosos a aprender a descrever que o João está sentindo ali é tristeza. Ok? Então, às vezes, é comum. E soma-se isso também, né? É o estigma que se tem dentro do sexo masculino de relatar sentimentos que indicam vulnerabilidade. O homem não chora, o homem não sente tristeza. Se você sente tristeza e não quer trabalhar, você é vagabundo, você está escondendo o jogo, você está mentindo, você só quer atestado para não vir trabalhar. Entendendo que ainda na nossa cultura brasileira o machismo é muito prevalente, ou que diz respeito à credibilidade que um homem ganha ou não, né, numa sociedade de consumo, numa sociedade de produção, né, ainda centrada bastante no homem, isso se torna algo pejorativo, estigmatizante, e pode ter alguma contribuição em levar as pessoas, homens, clientes, que chegam para vocês em depressão, a não relatar tristeza. Isso está mudando, tá? Está em curso uma mudança, obviamente, mas a gente tem que entender que vocês nunca vão encontrar todas as pessoas sempre sabendo descrever o que são suas depressões. Acentuada diminuição do prazer e interesse em quase todas as atividades, na maior parte dos dias, quase todos os dias, indicado por relato subjetivo ou observação feita por terceiros. Ok? Aqui eu ainda estou falando aqui da diminuição da taxa de respostas contingente e reforçamento positivo, leva a pessoa a não... O melhor conceito de motivação dentro da análise de comportamento é reforçamento, gente. Tá? Desde que a gente começou na história da análise de comportamento a falar de motivação, desde Fred Keller, Skinner falando de drive, posteriormente Jack Michael falando de operações estabelecedoras, melhorando para operações motivadoras, enfim, vai dizer condições antecedentes que afetam momentaneamente o efeito de dado reforçador sobre dado comportamento. Tá? Mas o fato é que o melhor reforçador são comportamentos reforçados. Tá? É a consequência, em última instância, que é o verdadeiro motivador. Uma pessoa se desmotivada em fases pré-depressão, ou seja, antes de ter desenvolvido um episódio depressivo maior, vai pegar os filhos
na escola, a ir trabalhar, interagir com os colegas da equipe de trabalho, a estar indo ao clube, praticando lá seu futebolzinho com os colegas, por conta que todas essas atividades envolvem reforçadores positivos importantes. Na medida que o cliente vai fazendo menos e menos vão sendo produzido densidade desses reforçadores positivos. Tá? Então, a anedonia, eu acho que o melhor conceito, na medida que a pessoa vai fazendo menos e vai se restringindo esse espectro de interações que a pessoa tem com o mundo, ela vai produzindo menos reforçadores positivos e isso vai levando a pessoa a entrar no estado de anedonia. Então, acho que esse que sob uma perspectiva comportamental, que a gente deveria entender que produz o que é chamado, dentro da saúde mental, um termo mais amplo, como anedonia. 3. Perda ou ganho de peso acentuado sem estar em dieta. Sem estar em dieta é algo muito precioso, tá, gente? Isso já se configura como um marco importante para a diferenciação com outros transtornos alimentares. Tá? Então, a pessoa está sem dieta e, não obstante, a pessoa está perdendo peso. É comum a perda de peso no transtorno depressivo maior e o ganho de peso na depressão bipolar. Os excessos se configuram mais característicos do transtorno bipolar e o comer em excesso durante um ciclo de depressão bipolar não seria diferente. Só que não se esqueçam de verificar quais são as contingências que envolvem uma pessoa, por exemplo, que está dentro de casa, já está num quadro de uma depressão de moderada severa, como que são as refeições, qual que é a rotina de refeições, porque o que se desorganiza também não é um dado, aparentemente parece que é um dado médico, passou a fome, a pessoa não tem mais fome, mas a gente precisa entender a relação que se estabelece. Os comportamentos alimentares, eles têm que ser analisados aqui, quando vocês estão ainda fazendo o diagnóstico lá, para pensar se vocês vão aplicar ativação ou não. A questão é, alguém que está trancafiado em casa, ele começa a trocar o dia pela noite, um problema em comorbidade que é a insônia, depois eu vou falar um pouquinho mais para frente. Mas essa pessoa começa a trocar refeições, essa pessoa, vamos combinar, preparar uma refeição, algo que dá algum trabalho. Tá? Você tem que organizar, fazer um mercado, você tem que organizar uma despensa, você tem que fazer o mise en place dos ingredientes, tem que cozinhar e depois lavar a louça, é algo que você não precisa estar em depressão para achar que o custo de resposta é monstruoso de você se envolver com isso tudo. Agora faz ideia, um cliente que está em dificuldade, tendo pensamentos de desvalia, pensamentos de autoculpabilização a todo momento, ele vai estar preocupado em fazer a refeição aqui agora, no horário usual que ele tinha, por exemplo, quando ele trabalhava antes da depressão, em que todo meio-dia ele saía junto dos colegas para ter o intervalo do almoço, almoçava e voltava, retornava para o escritório 1h30, 1 hora. Não se tem mais isso, perdeu, bagunçou, desorganizou os rituais diários de alimentação. E é claro, via de regra as pessoas vão porque é comida mais rápida. Comida mais rápida é pedido de entrega, vai também do poder aquisitivo, o que a pessoa está podendo consumir, do fast food ali, aos congelados, tá? São todas comidas que a gente sabe que não prestam, né? Via de regra não prestam. E onde eu estou querendo chegar? Não há de se estranhar que vai ter uma diferença no peso da pessoa final. Tem que ser analisado as contingências que envolvem o comportamento alimentar do cliente também, entendendo que essa perda de peso não é um dado biológico, ok? Que acontece no vácuo. Insônia e hipersonia quase todos os dias. Insônia, a insônia até então, né? Ela é entendida aqui do DSM-5 como critério diagnóstico, mas no nosso manual de ativação a gente tende a adotar o entendimento da Academia de Medicina do Sono Americana. Tá? Aqui a insônia por si só seria uma morbidade, portanto um problema a ser tão protagonista quanto a depressão em si, quanto os comportamentos envolvidos na depressão em si. Por quê? Porque a insônia, para além de ser uma bomba metabólica, né, e que aumentam a pressão arterial, por exemplo, dá um desbalanceamento numa série de marcadores biológicos, ela atrapalha. Você não conseguir pegar no sono ou despertar muito cedo, ou ter várias interrupções do sono ao longo da noite, ela vai dizer respeito, por exemplo, e temos dados desde pesquisa de base, de que privação de sono em roedores aumenta a frequência de comportamentos de fuga. Tá? E também a gente observa que as pessoas que estão em privação de sono vai, de certa forma, causar um impacto em todos os critérios diagnósticos aqui trazidos pelo DSM-5.
Então, humor deprimido a maioria dos dias, quase todos os dias. Privação, você ficar sem dormir, tem impacto sobre isso. O tanto que você está sensível a reforçadores sociais, por exemplo, ou mais intolerante, mais irritado com o outro. Acentuada diminuição do prazer e interesse em quase todas as atividades. Você ficar sem dormir tem interferência sobre isso, pelo interesse em atividades. Okay? Você está muito mais propenso a não querer fazer nada, diga-se de passagem, do que você, por exemplo, se engajar num trabalho difícil. Perda ou ganho de peso acentuado sem estar de dieta, privação de sono muda desde o metabolismo noturno, que a gente sabe que quando a gente está dormindo gostoso, a gente está perdendo quilocalorias. Tá? Ou até, como já falei para vocês instantes atrás, a desorganização do comportamento alimentar, o que você está comendo, o que você está ingerindo, em que momento e quantas refeições você faz. Enfim, a insônia é uma bomba para isso tudo. Por conta disso, que a gente não entende mais como sendo insônia primária e secundária. A insônia, segundo a Academia Americana de Medicina do Sono, é um problema por si só. E, portanto, a gente haveria que tratar como comorbidade quando a gente observar num cliente depressivo ali na frente da nossa tela de computador, com a depressão dele. E propomos técnicas próprias para tratar o comportamento de insônia. Além do uso do diário de sono associado à agenda diária de atividades características da ativação comportamental. Agitação, retardo psicomotor quase todos os dias. Tá? Isso aqui não vou me alugar muito, mas os nossos clientes depressivos eles ficam um pouco mais parados. E em telepsicologia, isso é um pouco mais difícil da gente detectar, porque a gente não tem acesso a todos os sinais corporais e reações do cliente, né? A gente tem muito mais acesso ao verbal. Ali, na relação terapêutica, se torna um pouco mais desafiador fazer via telepsicologia. Sentimento de inutilidade ou culpa excessiva ou inadequada, que por ser delirante quase todos os dias, não meramente autorrecriminação ou culpa por estar doente. Aqui entra as ruminações, tá? Que são um marcador psicológico do transtorno depressivo maior. A pessoa que está envolvida com preocupações e se autoculpabiliza, se autorrecrimina. Eu deveria ter feito tal escolha, eu deveria ter dado tal direcionamento para a minha carreira, eu não consigo começar e terminar uma atividade, eu padeço de algum problema muito profundo, tá? Que eu nunca vou melhorar. Meu vizinho passou por depressão, já conseguiu melhorar, mas eu não consigo, é uma falha de caráter. Mas entenda, tá? Esses termos auto, para nós analistas de comportamento, ele é chovendo molhado. Se uma pessoa se auto-recrimina, se autoculpa, é porque em algum momento alguém recriminou e alguém culpou. Tá? E existem essas culpas, existem essas punições que mantêm a pessoa cronicamente em depressão. Alguém que não vai trabalhar, na nossa cultura, é chamado de vagabundo. Tá? Perde status social e econômico, tá? De organizador de família, provedor de família, por exemplo. E todo o estigma, a partir daí, ele começa a acontecer. Capacidade diminuída de pensar ou concentrar-se ou indecisão quase todos os dias. Capacidade diminuída por conta de vários motivos, dentre os quais já foram listados aqui. Tanto a privação de sono diminui o teu poder de concentração, quanto a anedonia, você não vê motivação, por exemplo, de se concentrar numa tarefa de trabalho. Você está sem esperança de qualquer possibilidade de qualidade de vida. Você está lá preocupado com planilha que você tem que fazer hoje no seu trabalho. Tá? É outra coisa que envolve também o que a gente chama de dificuldade de concentração, entre aspas. Diz respeito também ao nosso cliente estar muito envolvido com ruminações. As ruminações têm uma regularidade, uma frequência muito grande. Isso concorre com a atenção, concorre com qualquer atividade laboral ou social que requeira algum grau de atenção maior do cliente. Não adianta o meu cliente sair e ir para um happy hour forçado, daqueles amigos que fazem arrastão, para tentar tirar o cliente depressivo de dentro de casa. Não, você vai com a gente. Sabe? Vão lá para o bar, você vai para a gente. Não adianta, o cliente muitas vezes está de corpo presente e alma no sabe Deus onde, né? Ou seja, por mais que esteja de corpo presente, uma interação ou outra aconteça, mas envolvido com ruminações, muitas vezes. Pensamentos de morte recorrentes, de ação suicida recorrentes em plano específico, ou tentativa de suicídio ou plano específico de cometer suicídio. Tentativa de suicídio, eu acho que é importante, tá? É um marcador psicológico de... o único preditor confiável de uma potencial nova tentativa de suicídio é justamente uma tentativa pregressa. Nosso cliente ter no currículo uma tentativa de suicídio. E os transtornos de humor são os que mais têm episódios suicidas consumados. É importante que se fale isso, tá?
Então, a gente há que se preocupar e analisar isso do ponto de vista funcionalmente orientado, que acho que análise de comportamento a gente faz muito pouco isso. Tá? Quando envolve alguma crise suicida, a gente parte para intervenções que todo mundo faz, que você não precisaria nem ser um analista de comportamento para fazer. Não quer dizer que elas não sejam importantes, são importantes, tá? Como, por exemplo, acionar contatos suportativos. Ok, claro que é importante, pode fazer diferença, tudo ou nada. Porém, muitas vezes faz de uma forma não orientada para uma análise funcional, né? Caso clássico, já aciona pai e mãe, necessariamente um adolescente depressivo. Não sei, gente, se isso seria o mais certo de se fazer do ponto de vista clínico. Vamos pressupor, só para ilustrar para vocês. Imagine que um dos motivos pelos quais um adolescente homem queira se matar seja os conflitos corriqueiros que tem com o pai. Um pai injusto, um pai severo. E de que a primeira coisa que o terapeuta faz, frente a alguma crise suicida, é ligar para esse pai. O que o pai vai fazer? Pronto, vai ligar no celular do teu cliente adolescente, chamando na chincha, e pode ser exatamente o estopim que o cliente precisa para ir lá e cometer o suicídio. Okay? Isso a gente faz. Todos os profissionais de saúde mental fazem, desde o enfermeiro, o psiquiátrico até o médico. E muitas vezes o analista do comportamento faz isso sem ter critério nenhum pelo qual faria isso. E lida com suicídio muitas vezes, com as crises suicidas de uma forma nada funcionalmente orientada. Isso é grave, tá? Haveria que a gente pensar de uma forma funcional e o que orienta a gente é a análise funcional do comportamento. Bom, para além disso, o que é importante, tá? Os sintomas causam sofrimento psicológico, não são devido a uma condição orgânica quanto ao abuso de uma substância. A gente tem que investigar, por exemplo, não só dependência química, mas abuso de substância, o álcool, por exemplo, um cliente usuário de álcool. Que não seja um dependente, aquele que lá toma suas 2 cervejinhas no final do dia e fez 20 anos durante isso, né? E que esteja em depressão, não estou dizendo que o álcool é a causa da depressão, ok? Porém, quando a gente vai investigar os padrões de sono, ele não relata e diz que o sono dele é bom, daí você aplica o diário de sono, você vai observar que o padrão de sono do cara é tudo atrapalhado, ele acorda super cedo, ele tem várias interrupções, às vezes demora a pegar no sono, insônia, bingo. Tá? A gente sabe que privação de sono é uma bomba para o transtorno depressivo maior. E a gente sabe que o álcool interfere no sono. Só que se você pergunta para a pessoa, alguém que bebeu durante 20 anos sempre a sua cervejinha social ao final do dia de trabalho, e que está acostumado com o padrão de sono dele, meu sono é assim, é natural, sempre foi assim. O que tem de errado com o meu sono? Tá? Às vezes só no verbo você não consegue, você precisa aplicar algum instrumento como o diário de sono, e a gente tem um próprio, aqui no nosso manual, para identificar se esse cliente está dormindo ou não bem. E isso é uma condição médica que tem que ser levada em conta no nosso diagnóstico diferencial. É importantíssimo fazer o diagnóstico, gente. Vamos lá, outra condição médica, depender de um cliente com uma outra condição médica que pode levar a estados depressivos, tá? Mal de Parkinson, por exemplo, pode levar a estágio de depressão, um começo de mal de Alzheimer. Terapeutas que trabalham com pacientes geriátricos, né? Então, só para citar algumas condições médicas, né, que levam à depressão, que a gente haveria que no nosso diagnóstico diferencial também levar isso em conta. Próximo tópico, a questão do luto, tá? Entendam que o luto, ele é importante a gente entender que o luto, sim, é difícil. Os comportamentos que envolvem o luto são muito parecidos com os comportamentos que envolvem o transtorno depressivo maior. Só que, porém, o luto tem alguns momentos que a pessoa que está num luto mais puro vai se lembrar da pessoa querida que se perdeu em algum momento prazeroso, tá? E quando é um pé mais no transtorno depressivo maior, esses momentos quase inexistem. Associado a um grau de culpabilização, um grau de autorrecriminação pela perda que ocorreu. Via de regra, o nosso depressivo, que já está com o pé no transtorno depressivo maior, no episódio depressivo maior, ele está já vivenciando isso. A ativação comportamental, ela seria bem-vinda para alguém que não está desenvolvendo depressão, mas que está passando por luto, muito bem-vindo, tá, gente? Quando você perde um ente querido, o mundo rui, tudo bagunça. E a ideia é que a ativação comportamental, IAC, por exemplo, a gente trabalha com valores, muito com atividades potencialmente reforçadoras associadas a valores. E valores dão um chão para a pessoa, né? Dão um significado da pessoa querer acordar de manhã cedo, querer ir trabalhar, querer continuar tocando a vida. Bom,
Ocorrência do episódio depressivo maior não é melhor explicada por transtorno esquizoafetivo, esquizofrenia, transtorno delirante, transtorno especificado ou não do espectro esquizofrênico e a outro transtorno psicótico, ok? Não vou me alongar aqui, tá? E por último, não houve nenhum episódio de mania ou hipomania. Gente, é muito crítico que a gente não faça a investigação quando começa a atender um cliente sobre depressão, que se trata ali de um cliente em depressão unipolar ou bipolar. E psicólogo clínico, via de regra, não faz isso, o que é uma pena e pode dizer respeito a um grande desfecho trágico, caso o cliente tente se matar. Transtorno bipolar é um transtorno com maior dabilidade, são clientes muitas vezes que ciclam de uma depressão da noite para o dia para um quadro de mania, e isso pode gerar alguma tentativa por desorganização do repertório, uma tentativa de suicídio, é um transtorno que mata muito por suicídio. E, por hora, a gente não tem, sob meta-análise, dados robustos de efetividade de nenhum sistema psicossocial de terapia. Nenhum sistema psicossocial de terapia é efetivo no tratamento do transtorno bipolar, nem tipo 1, nem tipo 2. Então, por conta disso, que é imprescindível que o cliente está depressivo na frente de vocês vão ter que fazer o diagnóstico diferencial para saber de se trata uma depressão bipolar ou unipolar. Isso faz toda a diferença. Por quê? Porque até o atual estágio da ciência, as intervenções que se mostram efetivas no tratamento desse problema são justamente os fármacos, tá? Estabilizadores de humor, antipsicóticos de segunda geração, anticonvulsivantes, são algumas dos remédios, né, que se mostram efetivos. Se vocês observarem que teve um histórico pregresso de mania, hipomania, tá? O cliente relatou que estava muito acelerado durante dado momento da vida, pressão por falar, tá se envolvendo em muitas atividades, muitas iniciativas pouco terminativas, muitos gastos, coisas atípicas comparativamente à linha de base dele, tá? Isso existiu na história dele. Há que se encaminhar para o colega psiquiatra para fazer concomitantemente o fármaco, tá, o estabilizador de humor, por exemplo. Com isso, a gente pode sim aplicar a ativação comportamental para trabalhar a questão da depressão bipolar. Nenhum problema. Entendendo que o fármaco vai ser imprescindível que seja feito com esse nosso cliente. A gente não pode brincar com isso, gente. Tá? Vai para muito além do que qualquer competição entre tradições de saúde mental como psiquiatria versus psicologia clínica. Isso diz respeito à ética com que você lida com o seu cliente. A ética, e muitas vezes, faz diferença entre seu cliente tentar suicídio ou não tentar o suicídio. Essa foi uma tabela que foi lançada pelo CAMAT do Canadá em 2018 para fazer diferenciação, tá? Da depressão, alguns sugestivos, não se configuram como critérios diagnósticos, mas alguns sugestivos de depressão bipolar versus depressão unipolar. Eu não vou ter como abordar totalmente, mas eu começo dizendo para vocês que os quadros que são excesso, por exemplo, hipersonia, hiperfagia, são mais comuns na depressão bipolar. Não quer dizer que sejam critérios diagnósticos. Então, comparativamente na depressão unipolar, ou transtorno depressivo maior, é mais comum a pessoa comer menos, tá? É mais comum insônia, tá? Comparativamente à depressão bipolar. O National Health Commission of China publicou algumas recomendações na ocasião lá de intervenções psicológicas e as linhas diretas de assistência. Tá, lá na China, o que eles elencaram? Tá? Educação online em saúde mental. Estava lá em acesso para a internet, tanto para médicos como para o público geral. Alguns programas de inteligência artificial. Estamos usando em algumas prefeituras aqui para fazer a triagem. As pessoas que estão contaminadas versus não contaminadas, para dar conta de fazer essa triagem. Algumas prefeituras no Brasil estão utilizando isso. Não é para fins de saúde mental necessariamente, mas tem reflexos, impactos sobre a saúde mental, a pessoa saber que tem chance de estar infectada ou não. Serviço de aconselhamento. Livros contendo intervenções psicológicas no formato de autoajuda. E ainda terapia cognitivo-comportamental online para depressão, ansiedade e insônia. Ok? Isso já estamos falando aí do contexto chinês, dentro dessa primeira leva, primeira onda de contágio em Wuhan. Alguns cuidados técnicos que a gente tem que ter na aplicação da ativação comportamental via telepsicologia.
Primeiro, entender que os perigos que envolvem risco de suicídio, o terapeuta tem que conhecer a região para a qual ele está fornecendo ajuda psicoterapêutica. Então, não é o fato, por exemplo, de eu estar em Curitiba atendendo alguém em Pitanga, aqui no estado do Paraná, que me furta da minha obrigação de saber como que é o sistema de saúde daquela cidade. Por quê? Porque se tiver alguma crise suicida, ambulâncias, hospitais, profissionais de saúde vão ter que ser mobilizados naquela cidade. O terapeuta está a quilômetros de distância. Tanto é que é preconizado pela APA, né, pelas diretrizes deles para a telepsicologia, a Associação Americana de Psicologia. Tá? Então a gente tem que saber como que é o sistema. E muita gente nos pergunta, e daí o que eu tenho que fazer telepsicologia? Em se tratando de clientes em depressão, estados de depressão de moderada a severa, com histórico de tentativa de suicídio, vocês, na condução da videoconferência de vocês têm que saber como que é o sistema de saúde daquela região. Isso diz respeito também a saber alguns contatos de profissionais suficientemente competentes para estar atendendo a urgência. A gente faz aqui algumas críticas com relação às modalidades por aplicativo, né, que foram desenvolvidas em ativação comportamental, historicamente falando, antes da pandemia ainda. Só que, via de regra, é enriquecimento de agenda. Né? Enriquecimento de agenda não serve para nada, né, gente? Serve para muito pouco, porque furta a terapia comportamental daquilo que ela tem mais preciosa, que chama-se análise funcional do comportamento. Tá? E enriquecimento de agenda, que são aquelas atividades simples, e fazer exercício, fazer um exercício mindfulness, assistir um Netflix, sabe aquelas listas com coisas potencialmente prazerosas? Isso é uma herança do Peter Linson, né, de uma agenda que o Peter Linson, primeiro ativador comportamental da história, um instrumento que ele utilizou, mas bem na verdade a ativação comportamental dele lá envolvia você ir na residência dos pacientes depressivos, olhar o padrão interpessoal, como se fossem acompanhantes terapêuticos que iam lá ver como que era a interação, envolvia treinamento de habilidades, envolvia uma concepção, uma caracterização própria da depressão, que envolvia a resolução de problemas. Tá? Não adianta, por exemplo, um cliente depressivo que está em vias de se divorciar agora, por conta de estar em quarentena, enclausurado com a sua esposa e brigando muito, se esse é o epicentro que mantém ele cronicamente depressivo hoje, não adianta eu passar uma lista com coisinhas para ele fazer. Vai ligar mais para os amigos, vai tentar ter um momento mais agradável com seus filhos. Se o epicentro do terremoto está ali no problema, no ruído conjugal, com perigo, muitas punições de ambas as partes, nessa relação de marido e mulher, e aqui está o epicentro, o motivo que mantém a pessoa cronicamente em depressão. Logo, as intervenções que se farão por excelência na ativação comportamental IAC serão abordagem e resolução do controle aversivo que envolvem a interferência com as taxas de respostas contingente e reforçamento positivo. É isso que é mais importante em ativação comportamental. Embora enriquecimento de agenda seja um elemento importante, porém, ele por si só não é ativação comportamental. Assim como mindfulness não é arte. Mindfulness é apenas um componente da terapia de aceitação e compromisso do Stephen Hayes. Assim como, por exemplo, treinamento de habilidades não é DBT. Treinamento de habilidades é apenas um componente da terapia comportamental dialética. Ok? Então, o que eu tinha para falar para vocês, né, para não estender muito, seria isso, né? E me coloco disponível aí para algumas perguntas. Muito obrigado, Paulo. O tema que você trouxe aqui é de extrema relevância sempre. Né? A depressão é um problema de saúde mental muito grave que precisa de uma atenção muito especial. Nesse momento que a gente está vivendo, série de mudanças que ocasionaram na vida das pessoas, nas relações entre as pessoas, no modo de vida, em virtude desse distanciamento social e tudo mais, questões econômicas, questões políticas, diversas questões que foram suscitadas ao longo desse processo que a gente vem vivendo aí desde o início do ano, com a chegada do coronavírus no Brasil. Eu acredito que tenha muitas coisas relevantes que a gente precise tomar cuidado na hora de planejar intervenções e dar uma atenção especial para diagnósticos específicos, do que talvez nem sempre seja colocado em foco em terapias de orientação analítico-comportamental necessariamente.
Ao meu ver, isso é uma falha histórica, não é só no Brasil, é a história da ativação, desculpa, perdão, da terapia comportamental como um todo. A gente sempre Uhum. virou as costas para a psicopatologia, mas fazer isso é você virar as costas para a ciência. Tá? Eu não estou Uhum. falando no nível biológico somente, né? Claro que grande parte da psicopatologia se desenvolveu segundo orientação biomédica. Né? A gente não discute isso. Mas traz profunda contribuição, tá? De grandes tradições de psicologia, mesmo análise de comportamento. A gente pega os componentes de fuga e esquiva das teorias de aprendizagem, tiveram profunda herança, né, nos critérios diagnósticos dos transtornos de ansiedade. Para além disso, saber psicopatologia é importante. Claro que eu falo isso do alto da ativação comportamental, que ao meu ver é uma terapia, dentre as terapias de terceira geração, que está com uma conversa mais madura com relação à conversa, porque foi formulada para tratar a depressão em si. É para isso que nasceu e foi criada a ativação comportamental. Vamos falar assim, eu estou num solo um pouco mais seguro para poder falar isso, afirmar. Mas hoje o meu convite tem sido um pouco mais enfático. Para a gente falar, se a gente fala que a gente trabalha a ideografia do repertório do nosso cliente, por exemplo, é imprescindível que a gente trabalhe insônia em transtorno depressivo. É imprescindível que a gente entenda que insônia causa uma série de outros problemas, né? Por exemplo, tá? Além de coisas que são bastante básicas, para o psiquiatra é básico você saber a diferença entre uma depressão bipolar e unipolar. E por que não para o terapeuta comportamental, sempre que o desfecho pode ser muito grave, caso você comece a tratar um cliente achando que uma terapia com um cliente transtorno depressivo maior, quando na verdade às vezes não é, esse cliente pode ciclar, pode organizar o repertório, pode vir a tentar o suicídio. Então, é bastante sério isso. Hoje eu vejo isso como sendo urgente. Por conta disso aqui, em todos os fóruns que eu tenho oportunidade, como esse maravilhoso de estar falando, eu tento sensibilizar meus colegas psicólogos clínicos, porque quem está no front atendendo os clientes sabe que o buraco é muito mais embaixo. Tá? E quanto mais ciência a gente puder ter aliado para poder tratar os nossos clientes, tanto melhores condições a gente vai estar enquanto profissionais de saúde. Isso que você pontuou aí sobre as diferenças etiológicas do manejo da depressão unipolar e da depressão como episódios do transtorno bipolar me chamou muita atenção para a delicadeza que é isso em termos de manejo, né? Na hora de você tomar decisões éticas e técnicas de que medidas, de que caminhos tomar nesse manejo, o quanto que é realmente relevante, o quanto que isso pode ter de implicações no que vai resultar no comportamento desse cliente, a depender se a gente está lidando com um tipo de transtorno ou outro. Que talvez assim, num primeiro contato, quando você começa a atender essa pessoa, você começa a observar os sintomas que ela relata, que ela apresenta, no primeiro momento você percebe que tem ali um quadro de comportamentos típicos de um padrão depressivo, mas calma lá, né? Esse padrão depressivo, ele é dentro de um transtorno depressivo maior ou ele é dentro de um transtorno bipolar? E o risco que pode haver de, ao tomar uma decisão de manejo que poderia ser a mais favorável para o transtorno depressivo maior, você acabar, digamos, não escolhendo um caminho mais adequado se for um outro transtorno. E realmente é algo que eu também fico refletindo às vezes, em termos da gente, historicamente, na análise do comportamento, não dar um foco específico para a questão da diferença dos transtornos, né? Por ser uma tradição que foi desenvolvida, estudada fora da área da análise do comportamento, predominantemente pela psiquiatria, e do quanto precisa, na verdade, começar a abrir caminhos para essa interdisciplinaridade, né? Da gente se comunicar melhor com essas outras áreas da saúde mental e trabalhar de uma forma integrada, não apenas no sentido de colaboração, de você encaminhar a pessoa para um psiquiatra, para ela eventualmente fazer um tratamento farmacológico, que em muitos casos faz se realmente necessário, mas de você entender como que um CID pode fazer uma diferença muito grande nas suas decisões também, enquanto terapeuta, enquanto psicólogo, analista do comportamento. Acho que é uma discussão que ainda é muito extensa e que a gente ainda vai precisar discutir isso em muitos outros espaços, em outros aspectos. Temos coisas, Pedro, aí do pessoal do YouTube também? Temos sim. Então, oi, Paulo. Bom dia, boa tarde já agora.
Que legal seu quadro de fundo, hein? Gostei do seu cenário. Ah, você viu? A gente tinha Quero preparado fazer. aqui para dar aula online. Tem o Darwin aqui, tem o Que Pavlov e legal. tinha o seu Madruga aqui também, que a gente Fosse os Madruga. autores da psicologia, né? Mas tem uma pergunta aqui do Hernando. Ele disse o seguinte: tem um estudo que o título é The Bright Side of Being Blue. Nele, os autores argumentam que, em alguns casos, a depressão seria um mecanismo adaptativo para encarar e lidar com problemas. Isso não é consenso, mas queria saber se, em tempos de pandemia, a depressão poderia ter algum papel, então, adaptativo nessa situação extraordinária, pensando em processos de luto, isolamento, entre outras coisas. O Hernando é foda, né? O Hernando só me traz pergunta difícil, né? Desde que a gente trabalhava na RBTCC, essa é a pegada dele. Mas a pergunta é importantíssima, tá? Componentes adaptativos. Perdão da palavra, tá, gente? Hernando, um abração para você aí, tá? O novo editor-chefe da RBTCC. Ele vai estar em boas mãos, está em excelentes mãos, não só o Hernando, mas toda a equipe aí, Olivia Gamarra, Fabiane, a Fernanda, enfim, toda a minha ex-equipe aí, sou muito grato a eles. Mas vamos lá uma pergunta. Componente, eu vou ser sincero, eu tenho uma coisa a que falar a esse respeito, tá? Assim, todas as ativações comportamentais, à exceção da nossa, não estou querendo puxar a sardinha para a nossa, tá? Depois eu me explico. Nenhuma é embasada no behaviorismo radical, nenhuma, tá? Absolutamente nenhuma. Bom, nenhuma terapia de terceira geração é. O que eu estou querendo dizer com isso, tá? Nenhuma tem seus pressupostos filosóficos lá embasados pelo behaviorismo skinneriano. Essa que é a verdade. Por exemplo, versões mais modernas, né, são embasadas como do Martel e colaboradores, né, da Universidade de Washington, ou do Leroy e colaboradores, todas no funcionalismo contextual do Stephen Pepper, que era um filósofo, não era um psicólogo, era um filósofo americano. O Stephen Hayes trouxe para a esse filósofo aí, entendendo que essa filosofia explicaria melhor a análise experimental do comportamento. Eu vejo algumas implicações, tá? Claro que o funcionalismo contextual, eu acho que aqui é uma filosofia boa e muito irmã do behaviorismo radical. Porém, não traz a riqueza. Antes que alguém me perguntar, mas o Lewinson não era behaviorista? Aquela época, mesmo aqueles textos do Charles Foster, Charles Foster nunca foi um ativador comportamental, ele era um analista experimental, nunca foi um terapeuta clínico. Mas ele dava pitacos conceituais a respeito da depressão, que eram excelentes, um melhor que o outro, né, que ele escrevia. É mérito do Peter Lewinson, foi o ativador comportamental, ele que formulou. E eles faziam referência nos textos, nos artigos, ao behaviorismo radical, mas enquanto sinônimo de análise de comportamento. Contextualizando vocês, a década de 60 a 70, quando a gente lia os textos desses grandes autores, era uma década em que os sistemas psicodinâmicos eram preponderantes nos Estados Unidos, né, em se tratando em psicologia clínica. E a nossa, a gente resgata aqui no nosso manual, a gente resgata, olha, nós somos embasados no behaviorismo radical. Primeira explicação é a nossa formação aqui no Brasil é skinneriana, via de regra, tá? Simples assim, olha o quadro do Pedro ali, né? É isso que a gente aprende. Tá? Então não é nenhum preciosismo. Nós nos alinhamos, via de regra, mais com Skinner. Mas agora sim, saindo um pouco dessa coisa que a gente foi muito reforçada, mas assim, o modelo de seleção pelas consequências, Hernando, resgatando a tua pergunta. O nível filogenético a gente tem que levar muito em conta, tá? Que não é falar isso no funcionalismo contextual. Eles falam lá do comportamento em contexto, né? Dessa relação comportamento-contexto, semelhantemente ao que tem no behaviorismo, verdade. Porém, eu acho que o filé mignon do behaviorismo radical está no modelo de seleção pelas consequências, ao meu ver, ao ver da ativação comportamental IAC. A gente vê, por exemplo, que ratos brancos, em modelos animais de psicopatologia, rato suspenso pela cauda, desamparo aprendido, contrariedade e estimulação aversiva, estresse crônico moderado, enfim, só para citar alguns modelos animais de depressão, esses vão levar esses animais a desenvolver comportamentos que dizem respeito a critérios diagnósticos, tá? Desde etiologia, organismos submetidos em controlabilidade e estimulação aversiva, ou a estímulos aversivos moderados, por exemplo, tá? Mas diz respeito a uma incontrolabilidade, em última instância, diz respeito à sintomatologia, ou seja, os comportamentos que são apresentados, sob a nossa perspectiva comportamental, de ficar mais reservadinho, rato que passou por desamparo aprendido, quem olhou na gaiola, sei que você olhou na Shuttle Box lá da Tatu, quando você fez o doutorado, ele fez lá na USP junto comigo,
Os ratos ficam mais reservados lá, tá? Semelhantemente aos nossos depressivos, que ficam mais quietos. Do ponto de vista evolutivo, os estados de disforia, os estados de humor de disforia, componente evolutivo que se vê quando a gente perdeu um ente querido, por exemplo, e desenvolveu uma depressão, a gente dorme menos, dorme atrapalhado, quadro da insônia, a gente se vê menos motivado a estar fazendo as coisas, a gente consegue se concentrar menos, isso tem um caráter evolutivo indiscutível. Tá? Provavelmente os nossos ancestrais, que não ficaram mais reservados, já que estavam tão desatentos, tão bagunçados, organizados no seu repertório, estariam mais sujeitos a predadores, a perigos do seu ambiente, e, portanto, talvez não tenham sobrevivido aí para deixar filhotes, né? Deixar as crias aí. Então, é discutível que esse componente dos nossos depressivos agora em quarentena, os que estão desenvolvendo depressão, ficarem mais reservados e talvez se exporem menos às situações de perigo, sim, pode ter, não que seja planejado isso, obviamente, né? Mas a gente observa desde um rato branco que passou por uma situação de incontrolabilidade até um ser humano, a tristeza, ela não é patológica, tá? É aqui que a gente difere. Eu sei que eu caminhei com os nossos colegas psiquiatras até aqui. Porém, nossa perspectiva analítica comportamental, a gente vai entender que nenhum comportamento é disfuncional desadaptativo, justamente porque tem uma função, vai desde heranças filogenéticas até o nosso repertório atual filogenético e sob influência da cultura também. Assim como a ansiedade também, né? Ansiedade todos nós temos. Um rato branco submetido a experimentos de ansiedade, né? Quando o labirinto em TE vai apresentar ansiedade. Tá? Sim, componente evolutivo, talvez os animais não humanos que não tenham tido ansiedade lá frente a um ambiente mais difícil de se lidar, não tenham sobrevivido, o predador tenha comido e acabou aí por aí o assunto. Então, é discutível o caráter evolutivo que se tem, e daí a importância que a gente viu no embasamento da nossa ativação comportamental no behaviorismo radical skinneriano, posto que o nível filogenético nos leva a ser mais palatável a conversa com a psiquiatria. Esse é o ponto que eu queria chegar, para as variáveis biocomportamentais, tá? Eu acho que permite uma conversa muito mais familiar, muito mais amigável. Legal. E mais científica, né? Verdade. Legal, muito bacana. Paulo, tem uma outra pergunta aqui, que é a seguinte. Agora, também em tempos de pandemia, a gente tem sofrido, você descreveu isso na sua palestra, uma série de perdas de reforçadores. E na semana passada teve uma palestra que foi a do Nicolau Chaud, ele falou sobre perda de sentido, e aí como que isso, eventualmente, a gente pode pensar para perda de valores. No momento em que há menos acesso a reforçadores positivos e menos, vamos dizer, motivos para enxergar valores com certo distanciamento social, isso confere um desafio maior para a ativação comportamental nesse momento? Eu estou tentando entender, assim, eu entendi o geralzão, né? Mas estou tentando entender de uma forma mais pontual. Tá. Colar um abraço para você aí, tá? Amigo. A gente fala pouco. Essa última vez que a gente falou, eu estava em Goiânia, ele por uma banca da PUC de Goiás. Vira, né? Vira de ponta cabeça. Eu acho que a gente pode remontar o luto, né? O luto vira de ponta cabeça. As pessoas que não são queridas nos dão sentido à vida, né? Enquanto são fontes estáveis de reforçadores positivos para uma série de comportamentos que a gente tem na interação com o outro. E para a ativação comportamental, a gente trabalha bastante com valores. A questão a pegada diferente da terapia de aceitação e compromisso é que os valores, vou dar um exemplo, o valor de você estar com seus entes queridos, né? Com a sua mãe, por exemplo, tá? Esse é um valor. O valor é uma regra, por si só. Regras não quebram ossos. Linguagem, palavras não quebram ossos. Mas o que interessa para nós, ativadores comportamentais, é os comportamentos que esses valores passam a controlar. Os comportamentos que são, segundo Reis agora, consistentes com esses valores. Pode ser um comportamento, por exemplo. Imagine que para mim é muito importante eu estar em contato com a minha mãe. Mas agora, durante o período de pandemia, eu não mais a visito semanalmente na minha cidade natal, que fica a meia hora de viagem daqui da capital. Eu pouco estou mandando
mensagens, né, de WhatsApp para ela, ligações de áudio quase não faço mais. Tá? Desde que eu entrei num episódio depressivo maior, em função também do distanciamento, que eu estou muito preocupado com ela lá na minha cidade. A velha não fica em casa, ela gosta de bater perna, eu estou preocupado com o perigo dela se contaminar, e eu não estou conseguindo estar lá do lado dela. Então a ideia é a seguinte, esses comportamentos orientados por valores que a gente tenta resgatar, alguns dos quais dizem respeito ao enfrentamento de problemas e resolução de problemas, é claro, mas a ideia é que esses comportamentos orientados por esses valores, eles passem novamente a produzir esses reforçadores essa taxa de reforçadores positivos, pressupondo que antes de ter desenvolvido a depressão, esse cliente produzia mais reforçadores, dentre os quais alguns já muito familiares a ele, como os contatos, as interações com essa mãe. Então, a nossa ideia de ativação, a trabalhar com valores, é uma pegada um pouquinho diferente os valores na ativação comportamental. A ACT vai fazer uma diferenciação que sejam objetivos, o que sejam valores. Para nós, isso não faz a menor diferença. Para nós, o que importa é as pessoas, os nossos depressivos, voltarem a terem comportamentos consistentes com esses valores. Por quê? Porque eu estou falando de comportamentos em que o cliente já tem habilidades, via de regra, ou seja, visitar essa mãe, fazer uma chamada de áudio, ter o que conversar, se portar na ligação, nas conversas, os assuntos em comum, enfim, já são repertórios que o cliente tem desenvolvido, embora agora numa frequência baixa em função de estar num quadro depressivo. E os reforçadores habituais produzidos por essas interações com a mãe, ou seja, a mãe que dispõe de reforçamento positivo mediado, com as iniciativas do meu cliente, são reforçadores poderosíssimos. Tanto é que, ao longo da vida, dos anos de desenvolvimento, desde criança, adolescência, pelo fato do meu cliente ter sido extensamente reforçado nas interações com essa mãe, que em algum momento ele formulou esse valor. Eu estar com a minha mãe é uma das coisas mais preciosas que me seguram nesse mundo, que me dão sentido nessa vida. E é claro, na medida que eu não estou mais tendo esses comportamentos orientados por esses valores, a vida perde um pouco, né? Eu fico um pouco desorientado. Mas em última instância, desculpa, daí que eu saio um pouco de valores, eu vou para o reforçamento. Tá, em última instância, a diminuição de taxa de respostas contingente de reforçamento positivo. Não é uma variável de linguagem, é uma variável de reforçamento social disposto pelo outro. Isso que é importantíssimo. A nossa explicação última para o comportamento é o reforçamento. Ok? Ótimo. Muito legal. Bacana. Legal. Bom, aqui no YouTube, pessoal falando bem aqui. Acho que é isso de pergunta, Rubi. Ok, valeu, Pedro. A gente está aqui um pouquinho no avançado da hora. Quero te agradecer muito, Paulo, por trazer esse tema tão importante para a gente poder ouvir um pouquinho aqui, né? É um tema que é extremamente abrangente, que tem diversas linhas diferentes de produção. Se a gente daria para passar um dia inteiro aqui discutindo várias questões totalmente relevantes. Mas creio que a gente conseguiu dar uma pincelada e dar um alerta em termos da relevância da gente olhar para este fenômeno, né, para dar uma atenção especial para isso, e um caminho, né, para a gente, que é da clínica comportamental, trabalhar dentro dos nossos preceitos, como fazer esse manejo, como identificar, como lidar e enquanto terapeuta, de acolher também essa perspectiva, né, de um diagnóstico diferencial e como que isso pode ser enriquecedor para que a gente ofereça o melhor serviço possível dentro das possibilidades que estamos vivendo agora. Então, muito obrigada. Tá? Eu queria só divulgar rapidinho aqui uma tela do site da nossa divisão de ativação comportamental, ativação comportamental na depressão Latinoamérica, que é a nossa divisão aqui do Instituto do nosso manual de ativação comportamental, do nosso trabalho. Então, aqui vai congregar informações sobre tratamento comportamental para depressão, informações agora sobre depressão e Covid-19, por exemplo, informações sobre o próprio manual, os congressos que a gente está envolvido, que estamos apresentando, formação, além de uma lista de terapeutas já treinados pela gente, né? Não só aqui nos diferentes regiões do Brasil, né? Mas como também internacionalmente, como Paraguai, Argentina, os terapeutas que a gente já treinou em ativação comportamental. Então aqui você encontra o DNA aqui da nossa ativação comportamental,
O link é BA Latinoamérica, BA de Behavior Activation, tá? Eu vou colocar no link, eu sei que vocês podem repassar ali no chat do BA Latinoamérica. Eu passei aqui no chat nosso interno, se vocês puderem repassar, por gentileza, para o chat aí do YouTube. Gente, obrigado, tá? Dispor um pouco do tempo de vocês para ouvir eu falar. Eu sei que é um tema que não é exatamente popular para analistas de comportamento falar diagnóstico, mas é claro que eu fiz de forma deliberada para tentar sensibilizar. E me fiz do ponto de vista que eu estou numa situação confortável. Estou falando de ativação comportamental, que é uma terapia aí a mais estudada, é a vovó das terapias de terceira geração, posto que foi criada em 68, na Universidade de Oregon, com Peter Lewinson, tá? Na primeira geração de terapias comportamentais. O que teve foram várias outras propostas ao longo do discorrer dos anos, né? Algumas das quais dentro do protocolo do Manual de Terapia Cognitiva do Beck, enquanto uma técnica componente, e que está aí, né? Grandes contribuições cognitivistas, inclusive, né? O que é paradoxal, mas eu vejo como contribuição interdisciplinar maravilhosa. Obrigado.